Está gravando? Está gravando! Está gravando. Imagina se pega no olho aqui de volta nesta puta dessa friaca. Nós estamos gravando aqui. Para de reclamar, que velho. Eu tô gravando aqui de camiseta, moletom atoalhado e ainda de roupão ainda. Veja só, vocês não estão vendo, mas eu estou de roupão por cima. Tá uma friaca da porra. Acabei de sair do banho, tô me sentindo velho mesmo. Então. Tô me sentindo um velho morando no reino de Faerun. Como é que é o nome do reino, querido mestre? Faerun. Forgotten Realms, Faerun. Muito bem, então acertei o nome do reino, nosso reino. Bom, estamos aqui, na verdade, com duas pessoas queridas. Um deles já participou deste podcast, o outro é a primeira vez, mas eu faço transmissões praticamente ao vivo com ele cada domingo, né? Cada 15 dias nos domingos, né? Sim. Quando a gente vai jogar RPG. Esta mesa aqui de 4 pessoas, na verdade, mais uma vez ela é dominada pela máfia 013, a Gabi é a única exceção da família 013 aqui. Bom, o rosto familiar aqui, de volta a esse podcast, é o nosso Silas Chosen. O homem, e aí, pessoal? Tudo bem? É delicioso estar de volta. É um homem que esteve conosco, inclusive, na época da Arca, na época do Judão. Vocês que lembram da minha passagem prévia. A idade. Isso entrega idade, né? A Arca entrega idade de uma maneira pesada. Nossa, a Arca entrega idade para um caralho. Inclusive, hoje, quando eu tenho que entrar na Arca... Aliás, se você não conhece, você que está ouvindo aí do outro lado, www.a-arca, tem tracinho mesmo, tá? a-arca.com. Tem agora o .com.br também, antes não tinha, mas agora tem o .com.br. Entra, tá, a versão museu do site ainda existe. Vez por outra eu entro lá para, sei lá, tô escrevendo um texto para o Gibizila e, vou lembrar uma coisa que eu já escrevi para a Arca. Confesso que às vezes eu sinto um tanto de vergonha de alguns textos que estão lá publicados, mas tá tudo bem, né? Uhum. Tem texto lá que tem 20 anos, basicamente, né? Então, eu vou deixar eles lá do jeito que tá. A gente até colocou como os marqueteiros gostam de falar, a gente colocou lá um disclaimer, dizendo que aqueles textos representam uma era e devem ser lidos e interpretados como tal. Enfim. Nosso outro convidado aqui é André Ramos, o homem que representa o RPG na Baixada Santista. Não, é isso. Não faço, não. Olha aí, o homem, o mito, a lenda dos role-playing games na Baixada Santista. Estes dois homens estão aqui para conversar conosco sobre outros dois homens. Veja só. Quando eu postei uma pequena provocação com as carinhas de ambos, né, nas redes sociais, um amigo que é Luiz Butz, inclusive, nosso vizinho aqui do andar de cima, né, padrinho do nosso casamento, e que vez por outra também aparece nesse podcast, é ouvinte... Pois é, que é ouvinte assíduo, ele falou, vai ser rinha de idoso? Falei, é isso aí. É rinha de idoso. Mas eu acho que mais do que a rinha de idoso entre eles, é a rinha dos idosos que são os fãs deles, né? No fim das contas, é um pouco isso. Nós vamos aproveitar que acabou de acabar aí a segunda temporada da Casa do Dragão, também conhecido como o grande novelão medieval. Medieval em termos, né? Porque exato. Vou falar sobre isso também. Medieval de uma terra X. E estamos a dias de estrear a segunda temporada de Os Anéis do Poder, que é, né, a série prequel de Senhor dos Anéis. Está aí voltando para a segunda temporada. Uma das mais caras já feitas. Acho que a mais cara, né? No fim das contas, acho que né? A série mais cara já feita ever. Jeff Bezos, dono da Amazon, tem dinheiro suficiente para gastar dinheiro ali, então
Tá gastando. Enfim, estão aproveitando que sai Martin, entra Tolkien nas séries de TV para falar um pouco sobre ambos. Vamos falar aqui sobre Jorginho, George R. Martin. Os dois têm essa coisa da letrinha, né? George R. Martin e J.R.R. Tolkien. É a batalha dos R. Pois é. R. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa coisa, não só sobre as séries, enfim, mas um pouco dessa coisa do olhar da fantasia medieval, que sim, vou pegar o gancho no que a Gabi falou. Você, querido ouvinte, que está aí falando, mais Game of Thrones, né? Enfim, Casa do Dragão, Game of Thrones, é tudo o mesmo universo, né? Game of Thrones não é Idade Média aquilo. Então, vou contar um segredo para você, na Idade Média não tinha dragão, né? Não tinha magia. Tinha magia, claro. Não, mas desse jeito que tem no bagulho lá não tinha, né? Tinha incesto também. Pode ter. Incesto tinha, é verdade. Tinha bastante, pode crer. Enfim, então. Mas falando... assim, a gente, na verdade, eles emulam uma Idade Média de um reino fantasioso que não tem referência com o nosso. É isso. É isso aí. Não tem. Talvez uma diferença aí, Martin não tem elfo, não tem anão, essas coisas todas, mas Tem White Walkers. Mas tem White Walkers. Mas tem criaturas, tipo, tem povos não humanos humanoides. Exatamente. Tem as crianças da floresta lá que não são exatamente humanos. Tem os selvagens, tem várias. Tem o gigante. Gigante. Né? Tem essas porra toda aí, olha aí, já não tá... Tem um anão, pelo menos. Tem um anão. Vou fazer um... o Tyrion. Só que ele é um anão. O Tyrion é a banda, pessoa com nanismo. Ele é uma pessoa com nanismo, no caso, ele não é a raça de anão. dos anões. Exato. Foi uma piadola só. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, vamos lá. Vou até perguntar isso para vocês, mas deixa eu, para colocar as pessoas que estão ouvindo na mesma página, como gostam de dizer os marqueteiros. Mesma vibe. A mesma Vamos colocar todo mundo na mesma página? Eu li Os Três Senhores dos Anéis, li O Hobbit, li o Silmarillion, que na minha opinião é o livro mais chato da história. Enfim. Li... acho que do Tolkien, acho que foi isso. Eu li os Três Senhores dos Anéis, li o Hobbit e li o Silmarillion, é isso mesmo. Vi os filmes do Peter Jackson, muito bem. Vi os outros 3 filmes que ele fez, o Hobbit, não sei por que eu fiz isso, mas eu vi. Eu vi todos. Beleza. Vi todos os filmes, né? Já com relação a Game of Thrones, a minha relação é um pouco mais distante, assim. Não, mais distante. Eu li o primeiro... de mim. Eu li o primeiro livro, né? Achei chato para um caralho. Crônicas de Gelo e Fogo. O primeiro do Game of Thrones lá, que é chato pra caralho. Chato pra cacete. Assisti o primeiro episódio de Game of Thrones e o último. Foi o que eu vi de Game of Thrones. O primeiro, rigorosamente, o primeiro episódio e o último. Tava acabando, tava todo mundo vendo o último episódio. Falei, tá bom, vou ver o último episódio então. Mas você não viu nada antes, foda-se. Vou ver o último episódio. Fui lá e assisti o último episódio. Ok, beleza. Mas eu amo Game of Thrones. Pois é, Gabi adora. Não gosto tanto dos livros, confesso. Não gostei muito, não. Assim, aliás, entre George e o Tolkien... Calma, não dá essa resposta ainda. A gente vai fazer essa pergunta. Os dois, pra mim, são chatos pra caralho. Mas, Vamos fazer essa pergunta ainda. Eu li tudo do Tolkien também, acho que só não li... li Silmarillion, metade do Silmarillion, porque eu não aguentei também até o final. Chato pra cacete. Eu li Senhor dos Anéis em inglês, primeira vez. Depois eu li em português. E continuo achando a escrita do Tolkien muito enfadonha, assim, difícil pra caramba de você se entreter com a história. Muito descritiva, muito... Nossa, bem enfadonha, assim, difícil. Mas Game of Thrones você viu tudo, a série? Game of Thrones eu vi tudo e adorei. Adorei desde o começo. Eu achei a série muito melhor que os livros, inclusive.
E a gente tá vendo Casa do E tô vendo Dragão. Casa do Dragão. Eu assisti a primeira temporada inteira, vi a segunda temporada inteira com Eu a li os 3 Gabi. primeiros livros do Martin. Aí as pessoas vieram falar pra mim, pô, você tá gostando da Casa do Dragão? Tô. Pô, então vai lá assistir Game of Thrones. Não vou ver. É muito grande, muito episódio. E aí as pessoas falaram que chega um determinado momento que fica ruim pra caralho. Pra que eu vou assistir isso? De série ruim, já basta as séries da CW que eu assisti, tá ótimo já. Vamos lá. Vou começar pela ordem alfabética, então, vai. Seu André, conta pra nós a sua relação aí de Tolkien e Martin. O que você já consumiu da... Vamos lá. Tolkien, praticamente todo o material básico, né? Então, Senhor dos Anéis, eu tenho aquela edição da Martins Fontes, versão única, que é aquela Bíblia sagrada. O Gandalf na capa, foi por ela que eu comecei, e era com ela que eu lia no ônibus. Então, quem está acostumado com aquela monstruosidade de mais de 1.200 páginas sabe o quanto era um esforço. Eu adoro o estilo de leitura de escrita do Gandalf, do Tolkien, propriamente dita. É muito descritiva, e eu gosto disso porque, para mim, né, depois de quase 3 décadas com RPG, para mim é muito importante, porque me ajuda a imaginar todos os detalhes. Da mesma forma que eu adoro Hobbit. Hobbit, para mim, talvez seja o melhor livro de fantasia já escrito. Principalmente pela forma como ele consegue transmitir o conteúdo de forma rápida, e você consegue imaginar cada detalhe, cada personagem de forma individual, sem precisar ser prolixo, que é o que normalmente acontece. O Hobbit é muito mais dinâmico, né, André? Extremamente. Tudo funciona, cada personagem tá ali. Então, minha relação com Tolkien tem muito mais a ver com a minha relação com leitura de fantasia, que eu adoro, desde pivete e até hoje. Minha relação com Martin é um pouquinho mais complicada. E aí eu começo primeiro porque eu não consegui assistir a série, porque a série para mim me pareceu muito forçada, ao meu ver, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de Ataque dos Velhos Malditos, então eu não sei exatamente se eu sou um padrão de qualidade para produções cinematográficas. Então, assim, minha relação com o Martin é um pouco mais delicada. Respeito, peguei alguns textos dele para ler, dentro até do próprio universo de Game of Thrones, vi alguns episódios. Na verdade, eu vi o primeiro episódio e 4 vezes não consegui terminar o primeiro episódio. Mas vi muitos pedaços da série propriamente dito, porque não tem como. Você tá na internet, você acaba topando com todo esse conteúdo, né? E você acaba trocando figurinha com todo mundo que lê o Martin e fala o quanto o Martin é legal, mas nada supera Tolkien. Então, aqui é time Tolkien e ninguém tira ele. Muito bem. Fala, seu Silas, e você, a sua relação com os dois? Vamos lá. O Tolkien... Eu já vou dar o spoiler. Aliás, deixa eu pegar uma coisa. Eu sei que isso é um podcast, mas eu quero mostrar um negócio para vocês. Porque para quem está ouvindo, a gente está conversando por vídeo, mas eu tenho uma coisa que eu vou descrever para quem está ouvindo, e quem está me vendo, eu vou mostrar um instantinho. Podem conversar sobre qualquer coisa. Me deem 2 Olha só. Vamos tem uma dinâmica aqui no meio do negócio, né? É uma dinâmica. Podcast ao vivo é isso mesmo. É isso aí. Muito bem. Eu acho que assim, quando eu estava começando a minha formação de pessoa ali na adolescência, Senhor dos Anéis me acertou como um meteoro. Os filmes saíram assim quando eu tinha 15, 16 anos, então antes disso, eu sabia que os filmes iam sair, eu ouvi a notícia de que os filmes estavam em produção, e eu comprei as 3 edições da Martins Fontes, Os Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, das 2 Torres do Retorno do Rei. Li 4 vezes ao longo da vida aquelas edições. Depois eu vim lá ler o Hobbit, o Silmarillion, amo todos, o Hobbit é maravilhoso, o Silmarillion é um dos meus livros favoritos. E
uma vez eu estava viajando com minha esposa é estadunidense, e a gente estava visitando a família dela, e a gente foi para uma loja, era assim, um galpão gigantesco de coisa usada. Tinha muita coisa útil para o americano médio. Videogame velho, guitarra velha, rifle velho, muito rifle velho. Opa! O americano médio real. E aí, eu encontrei uma caixa enorme, escrito O Senhor dos Anéis. Eu fui ver o que era. E era a trilogia gigantesca assim, ilustrada pelo Alan Lee. Porra! O Alan Lee é um Nada. ilustrador de fantasia de todos os séculos, assim. Foi diretor de arte dos filmes. Inclusive, ele aparece no filme. Ele é um dos 9 Nazgûl em forma humana. E é todo ilustrado desse jeito, assim, que eu estou mostrando uma ilustração de uma casa linda, que eu acho que é Brie, onde estamos vendo. Então, eu tenho essa versão, que o mais difícil foi trazer na mala para o Brasil, porque é muito pesado. E eu comecei a ler recentemente. Eu acabei de ler A Sociedade do Anel em inglês. Eu terminei semana passada. Então, quando o Thiago me chamou para esse podcast, eu falei, perfeito, acabei de ler na língua materna da obra. E assim, amo. Eu acho que essa é a versão. Essa é a primeira vez que eu leio em inglês. E assim, é a primeira vez em muito tempo que eu li. Então, a minha cabeça tá muito diferente das outras vezes que eu li. E eu não consegui não amar tudo que o Tolkien é como escritor, como planejador, como filósofo, como teólogo, como contador de história de aventura, como linguista. A linguagem de escrita dele acho que a gente pode entrar nisso mais pra frente. Eu falo depois sobre o que eu acho dos detalhes do Tolkien. Mas eu gosto pra caramba. O Martin, eu também li bastante coisa do Martin. Porque o Game of Thrones também me pegou numa época muito apropriada também, porque enquanto eu era assim um adolescente ali entrando na fase adulta no Senhor dos Anéis, quando me veio Game of Thrones e eu li tudo de uma vez, eu já era bem mais adulto. E eu também quero muito falar sobre esse negócio de que Game of Thrones é mais adulto. No sentido do Zack Snyder de ser adulto. Com a diferença que o Zack Snyder normalmente não coloca muito sexo nas obras dele. E apesar que o Superman transa no Zack Snyder, que é uma grande... O Superman transa com o Zack Snyder. Eu falei, meu Deus! Sim, ele pega o Zack Snyder. É com a Lois Lane, mas o Zack Snyder sabemos que era ele que queria estar lá. E eu li... eu só li do Martin, eu só li realmente as Crônicas de Gelo e Fogo já lançadas. Falo isso porque você aí no futuro, distante ou não, se saiu alguma coisa a mais da Crônicas de Gelo e Fogo, nós aqui do passado queremos saber. Nossa, se por acaso aí no futuro o George Martin fez o que todo mundo suspeita que ele vai fazer antes de terminar, de escrever, e eu não quero dizer, porque normalmente o Martin fica irritado quando pergunto para ele se ele vai morrer antes de terminar. Então eu não vou falar aqui que é possível que ele morra logo. Nos avise também. Li, e assim, eu gosto dos livros, eu acho que os livros são muito melhores que a série. O Martin, ele tem muitas qualidades como escritor, mas eu acho que ele é um cara muito menos interessado nas coisas que me interessam em leitura, e especialmente assim, em coisas que eu quero colocar para dentro da minha cabeça. Por exemplo, acho que uma das maiores diferenças é assim, o Martin, ele tem isso em entrevista, o Martin, ele diz assim, poxa, quando o Senhor dos Anéis acaba, ninguém se importa com se o Aragorn vai cometer genocídio com os outros orcs. Ninguém se importa com as políticas de imposto que o Aragorn
coloca sobre o povo dele. Eu me importo com essas coisas. E eu falo, putz, deve ser um cara super legal para ter no bar, o George Martin, que é um cara que pergunta, e aí as políticas de imposto do Aragorn? Então, diversão é o nome do meio do George Martin. E assim, é um livro muito desse jeito. É um livro que ele quer ser pé no chão. Ele é um livro de fantasia. Inclusive, eu acho muito elegante. Eu acho que, pelo menos assim, foi de uma maneira pensada como elegante o jeito que o Martin esconde por muito tempo os elementos de fantasia do livro dele. É uma terra de fantasia, é uma terra distante da nossa, de outro tempo, outro espaço. E existem dragões, mas eles estão muito no passado. E é bem ali do meio pro final do filme que aparece o primeiro zumbi. Aí você fala, opa, tem zumbi então? Aí depois aparece dragão, mago, feitiçaria, bruxa, aí acontece de tudo. Eu gostei muito da série até onde é permitido gostar dela. Assisti todos os episódios da série. Não vi ainda a segunda temporada do Caso do Dragão, que eu tô achando uma série muito mais consistente do que a primeira série. Porém, é aquilo que eu falei. O Martin me interessa menos com o que ele faz, e eu acho que tem outras diferenças entre ele e o Tolkien também que a gente pode discutir mais pra frente. Mas basicamente é isso. Li bastante os dois e vi bastante a série. E os filmes do Senhor dos Anéis não tem nem o que dizer. Pra mim é uma adaptação perfeita, uma trilogia perfeita. É isso assim, aí. eu ia justamente perguntar isso. A Gabi já ia responder disso antes, vou fazer a pergunta agora, então. Começo por ela respondendo, portanto. Martin ou Tolkien? Olha, por incrível que pareça, entre Martin e Tolkien, eu fico com o Tolkien. Por ele ter sido o precursor da coisa. Eu acho que o Martin é um chupinhão do Tolkien. Eu não imaginava que você fosse dar essa resposta. Eu acho que o Martin copia o Tolkien. Ele quer copiar o Tolkien. Essa é a questão. Mas, assim, particularmente, eu não gosto do tipo de escrita do Tolkien. Agora, ele era um linguista foda. O cara era um linguista foda. Ele criou uma linguagem do zero. Ele criou um mundo do zero, um universo do zero. Então, não tem como não admirá-lo por conta disso. Pelo pioneirismo dele, pelas analogias. Eu estudei bastante as analogias cristãs que ele faz, né? Com os personagens, com toda. É muito legal isso, em termos teológicos, é muito legal. Tem todo um simbolismo teológico aí que é legal. Inclusive dele e do cara lá do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Sim, C.S. Lewis. Exatamente, com quem eles tinham um embatezinho lá, não era um embate, né? Eles discutiam. Acho que no fim das contas as pessoas mais criaram esse embate do que qualquer outra coisa, mas enfim. Não era bem um embate, mas eles discordavam de algumas coisas, e tá certo mesmo, tem que discordar, e é isso. E eles tinham ali uma discussão salutar, não foi nada de um tipo, quero ser melhor que o outro, até porque não tem comparação. Então, para mim, o Tolkien é melhor que o Martin. Eu acho que o Martin é mais moderno, né? O Martin traz essa coisa do novelão. Ele traz esse pop, né? Essa coisa pop para a história. Que o Tolkien já não é pop, é uma coisa bem fantasiosa, bem fantasia 1.0, entendeu? O Martin já é mais pop, é isso. O Silas levantou um ponto que eu acho que é importante. Assim, para mim, o Martin, ele é mais... Prometo que daqui a pouco eu respondo, vou ser o último a responder essa pergunta, mas para mim, o Martin, ele traz um aspecto mais humano em toda a acepção que essa palavra tem para os personagens. Exato. É o que o Silas estava falando. Os personagens, eles são gananciosos. Eles são sujos. Ele traz a política. Traz a política. Game of Thrones. Para aquela história, isso, né? É sobre isso. Virou até um adjetivo. Tipo, olha o Game of Thrones da coisa. Nossa, essa coisa está parecendo o Game of Thrones. Maquiavélico, diria, né? Que é coisa bem de Maquiavel ali, né? De ter a base das ciências políticas ali em cima, que é você ser ganancioso, você ser autoritário, você querer manutenção do poder a todo custo, e aí cometer atrocidades por conta disso. E o Tolkien, ele já faz uma outra analogia, porque ele é de um outro tempo também. A questão da Primeira Guerra também
como é que fala? Teve um grande impacto sobre ele, né? Então, também ele tem toda essa carga emocional e dramática de ele ter visto, participado, inclusive, em loco do horror da guerra. Então, isso também faz parte da carga dramática da escrita dele, que ele traz bastante, né? E eu acho que o Martin já meio que banaliza isso um pouco, tipo, toda hora é um genocídio novo, entendeu? Cada capítulo tem um novo genocídio, e o Tolkien já deixa isso muito específico, assim, tipo, é uma coisa muito dramática, muito absurda que aconteceu e que teve uma consequência absurda para todo os reinos, né? Então, já é diferente do Martin nesse quesito. Então, eu prefiro o Tolkien, pelo incrível que pareça. André, aliás, peraí, um disclaimer aí também para você que está escutando do nosso lado, do outro lado. Eu não consigo chamar esse cidadão de André, obviamente, chamei ele a vida inteira de rato. Então, no fim das contas. Coitado, tem que chamar uma pessoa de rato. Pois é. É bem aquele, como é que fala? Nome de adolescente, de amigo adolescente, cabeção, rato. Alemão, isso. Rato, a sua resposta eu já imagino qual seja. Tolkien ou Martin, mas eu já adianto, Tolkien para mim ainda como o grande mestre da escrita. Para mim, por tudo que ele representou. Mas eu gostaria de fazer uma parte que eu acho que é importante. Com relação ao Tolkien, muitos conhecem Tolkien por sua obra de fantasia. Tá? Senhor dos Anéis, o grande divisor, o grande marco e o grande referencial de toda escrita, tá? Eu adoro Tolkien por outras coisas. Eu adoro Tolkien, por exemplo, por Random, que para mim é um dos livros mais legais já escritos, que foi uma forma que ele teve para tentar explicar para o filho dele a perda de um brinquedo favorito. A forma como ele faz isso de uma forma super sutil, super infantil e super legal, o fato dele construir uma história para poder, de alguma forma, tentar acalmar e acalentar a perda do brinquedo favorito. É genial. Entende? Então, assim, a obra do Tolkien, por exemplo, O Senhor dos Anéis, ou O Hobbit, por exemplo, vocês estavam falando da experiência de vocês em filme. Eu gosto sempre de brincar isso, né? Eu fui assistir Senhor dos Anéis o primeiro 10 vezes no cinema. Eu amei. Então, os 3 filmes eu assistia na estreia. Era meu presente de Natal assistir os filmes do Senhor dos Anéis. Como muitos daquela geração. A gente emendava a sessão. Não tinha dinheiro, mas a gente dava um jeito para poder assistir e reassistir, tem box, enfim. Então, sim, Tolkien para mim mas Tolkien não é só Senhor dos Anéis. Tolkien para mim ele tem toda uma carga como professor, como acadêmico, como autor, como criador de universo. Para mim isso pesa muito mais. Martin, novamente, faço minha meia-culpa, eu preciso parar, sentar para poder ler o Martin de forma honesta, que é o jeito que ele merece ser lido. Como todos os outros autores, eu acho que ele precisa ter essa oportunidade, ele vai ter essa oportunidade, não sei quando, espero que ele ainda esteja vivo, talvez ele já tenha lançado o livro proscrito que as pessoas dizem que prometem que ele vai lançar, e eu não sei se ele vai lançar. Mas a gente está ali fazendo campanha, né? Eu não li, mas a gente faz campanha para ele lançar, né? A gente sabe que tem uma geração inteira esperando. Mas eu pretendo ler ele, mas para mim, assim, independente de ler ou não, em breve, Tolkien, para mim, ele ainda é um divisor. Como acadêmico, como escritor, como pai, por tudo isso que ele escreveu. E para mim, principalmente como mestre de RPG, cara, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu volto lá. Bebo mais um pouquinho e volto. Porque para mim ele é o grande marco, o grande referencial. Diga, seu Silas. Vamos lá. O spoiler é Tim Tolkien. Eu não tenho... E eu diria assim, eu vou discordar um pouco do Thiago, primeiro porque ele não se importa quando eu discordo, ele é tão legal assim. O quê? Não me importo nunca. É claro, não, exatamente. O Thiago é um cara adulto e, embora nunca tenha crescido, essa é a melhor coisa.
Eu não diria que o Martin, ele é mais... os personagens dele são mais humanos que o Tolkien. Eu diria assim, novamente, o Tolkien, para mim, ele consegue atingir algumas questões de humanidade muito mais relacionadas à profundeza de coisas muito mais macroscópicas acerca do ser humano. Ele está muito mais interessado em construir uma mitologia, isso é o básico. Tolkien queria construir uma mitologia para o Reino Unido, e aí ele fez o Senhor dos Anéis. Ele fez o Silmarillion, a Quenta Silmaril, que termina com o Senhor dos Anéis. E o Martin, ele está interessado também em um aspecto mais humano, mas ele está interessado em aspectos que estão mais na superfície, como a maldade pura, mesquinhice, avareza, pecados tradicionais, política de impostos dos reinos. E enquanto o Tolkien, ele está sexo o tempo todo. Então, assim, é meio como eu lembro um episódio do Arquivo X em que o Fox Mulder, ele fala que o zumbi, se existisse, a primeira coisa que ele iria fazer é comer, transar e dançar. Porque o zumbi, ele quer exercer as coisas mais mais carnais, mais imediatas do ser humano. Então, você tem muita gente comendo, e você tem muita gente se matando no Game of Thrones. Enquanto no Senhor dos Anéis, ele tá olhando para a alma, ele tá olhando assim, tipo, o que é grandiosidade, o que é honra, o que é heroísmo, o que é valor, o que é amizade. Então, como essas coisas são escondidas muito mais no fundo, ele usa muito do ambiente, ele usa muito de detalhes bem específicos, ele deixa muito menos claro. Assim, o Tolkien, ele é um cara de literatura. Ele é um cara muito, muito casca-grossa, na verdade. A Gabi falou um negócio que eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido dessa forma. O Tolkien não é pop. E é muito verdade. O Tolkien não é pop. Ele é um cara bem mais literário. O Tolkien, ele tá assim, o Tolkien, ele tá muito mais no nível de, assim, de um Garcia Marques, de um Asimov, de um cara que eu acho que onde eu tô querendo chegar é assim, o Martin, ele não é eterno como o Tolkien Sim. é. O Tolkien, daqui a 200 anos, uma obra seminal, né? Tipo, exatamente. Daqui a 200 anos a gente ainda vai estar falando de Tolkien, a gente não vai estar falando do Martin. Tem uma comparação que as pessoas fazem do Martin, que eu acho interessante, assim. Isso que você falou, você fez uma comparação, o Tolkien, Asimov, não sei o quê. Tem gente que compara o Martin com o Stephen King. O Martin tá mais pro Stephen King do que efetivamente pro faz Tolkien. Muito sentido. E eu sou um cara que lê o Stephen King pra caramba também. Eu li, 30 livros de Stephen King. Eu acho que sim. Apesar de que eu acho que o Stephen King, ele, depois de um tempo, ele conseguiu se tornar um avatar do que significa ser americano. Não ele próprio, mas assim, o jeito que o Stephen King é um dos caras, assim, eu acho que o Stephen King, o Hemingway e alguns outros caras conseguiram destilar a alma do americano, só que o Stephen King é muito mais pessimista e gosta de horror. E, aliás, é perfeito o gênero que ele escreve para falar sobre essas coisas. O Martin, ele não tá tão interessado de falar dessas coisas diretamente. Porque, assim, eu acho que, digamos assim, o Tolkien, ele leu as Eddas Vikings e pensou, eu quero fazer uma também. O Martin, ele leu a história da Guerra das Rosas e falou, eu quero fazer também. E leu Tolkien também, eu quero fazer. Leu Tolkien também. Todo mundo, é que aí todo mundo leu Tolkien. Mas o Martin, ele tá muito menos interessado numa questão mitológica e ele tá muito mais interessado na Guerra das Rosas. Porque assim, se você pega os fato a fato, e a Guerra das Rosas é uma guerra civil que aconteceu na Inglaterra, no mundo real. Se você lê os fatos da Guerra das Rosas, você vê que o Martin, ele simplesmente trocou alguns personagens de nome. E o resto é praticamente igual. É sexo, é gente comendo gente, é morte, é traição, é reviravolta.
Tanto que ele faz muito paralelo nesse sentido. O Martin conhece muito a história da Inglaterra. Então ele quis trazer esse lado. E novamente, os dois, em questão de humano, os dois eles estão trazendo lados humanos. Porque assim, as mitologias elas também refletem a nossa humanidade. Uhum. E só que, para mim, o Tolkien faz isso de uma maneira assim, profundamente assim, embasbacante. Tipo, ninguém fez o que o Tolkien fez e ninguém vai fazer. O Martin, ele é muito legal, ele é muito bom, ele escreve bem, mas assim, o Martin é perto do Tolkien, ele é uma quinta-feira. Assim, sem... E eu não quero dizer por isso que o Martin é ruim, que o Martin é negativo. Mas, poxa, você tá do lado de um gigante. Não vem com essa. Isso é o que eu acho. Quero trazer uma pergunta aqui. As pessoas tendem a criar naturalmente isso tem sido muito frequente. Foi muito frequente quando saíram os livros, que eu me lembro antes até de eles se tornarem a série propriamente dita. Depois veio Game of Thrones. Uhum. E aí, obviamente, com Casa do Dragão, esse assunto voltou à tona novamente, que é essa coisa de criar um embate entre ambos, né? Por isso, inclusive, que estamos gravando esse programa. Veja só, aqui é o clickbait. Mas, você entendeu? Depois de 30 minutos de conversa, você entendeu o clickbait que eu tô fazendo. Mas no fim das contas, o que vocês entendem? Jogo essa pergunta na mesa aqui, né? O que vocês entendem como o motivo para esse embate, no fim das contas? A gente já conversou, obviamente, aqui, portanto, sobre as diferenças que existem claras, não só entre na narrativa de ambos, eu acho ambas muito chatas, mas enfim, narrativa literária, eu tô falando, né? Aqui como leitor, mas enfim. Uhum. Apesar de amar o Hobbit é um dos livros da minha vida, de fato. Também gosto muito. Mas as pessoas criam esses embates entre os dois. O que traz esse tipo de embate à tona? Por que, no fim das contas, que as pessoas resolveram que é necessário criar uma batalha entre a obra do Tolkien e a batalha do Martin? E por que, no fim das contas, tanta gente diz que o Martin é muito melhor do que o Tolkien, que é o Tolkien melhorado ou qualquer coisa que vale? Por que essa... Eu tenho uma ideia de como começar a responder isso, porque é uma pergunta complexa que tem muitas camadas. Para mim, primeiro assim, é uma questão de mercado. A galera redescobriu a fantasia no cinema com o Senhor dos Anéis, e aí, de repente, o Tolkien virou assunto. Bem isso, Tolkien virou assunto. Quem é Tolkien? O que foi Tolkien? Fizeram um filme com Nicholas Hoult sobre Tolkien, blá, 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 blá. Aí até espirrou para os amigos do Tolkien. Quem é C.S. Lewis? Aí fizeram Crônicas de Nárnia. Aí fizeram... Aliás, eu acho que nos anos 80 já tinham feito um filme sobre a vida do C.S. Lewis, sobre o fim da vida do C.S. Lewis, que é o Shadowlands, em que o Anthony Hopkins interpreta. Mas é que aí o Tolkien, ele é um cara que ele não foi famoso. Teve uma época da vida profissional dele como escritor em que ele não foi famoso. O C.S. Lewis nunca deixou de ser famoso. Então, por isso que o nome dele, especialmente assim no mundo, mais no mundo anglófono, o C.S. Lewis é bem assim, leitura de escola, esse tipo de coisa. Então tem um livro sobre o C.S. Lewis, etc. Fizeram um recentemente, que é o C.S. Lewis discutindo com o Freud, com o Anthony Hopkins novamente, aquele interpretando Freud dessa vez. Então, assim, o Tolkien levantou toda essa bola para esse mundo de Cambridge, sabe? Essa galera que ficava em volta do Tolkien. Quando começou, levou uns 10 anos para começar a morrer. E aí passou um necromante do lado, veio Hobbit 1, Hobbit 2, Hobbit 3, etc. Foi aquela maravilha que são os filmes do Hobbit. Tom de ironia aqui para quem não entendeu. Parou de dar certo fantasia. Quando apareceu o próximo grande Tchananã, imediatamente fizeram a comparação. Olha, descreva mercadologicamente por que eu devo investir dinheiro nessa série aí que tem dragões e o Sean Bean. Ora,
porque é o novo Senhor dos Anéis, tem a mesma coisa, dragões e Jambim. Então, e ele vai morrer, que nem todo o filme dele. Então, eu acho que é muito mais uma comparação dessa mercadológica. E aí eu só vou dar mais essa e aí eu vou deixar vocês também responderem. Sobre a galera que fala, poxa, George Martin é muito melhor que Tolkien, é assim, não dá para negar que, tirando o Hobbit, que é um livro basicamente, indiscutivelmente insuperável, pelo menos aqui nessa mesa, o Martin é muito mais acessível que o Tolkien. Pelo menos em termos de linguística. Em termos de plot, o Martin não facilita. Que o Martin, ele escreve um tablete de pedra de livro por episódio, e é uma cruzagem de plot e de detalhes e de... O Martin, ele mesmo fala assim, eu tenho o líder do meu fã-clube para ligar quando eu tenho dúvida sobre algum detalhe de um personagem. Deve se perder direto. Ele perde direto, porque ele fala assim, eu tô escrevendo sobre um cara e eu falo, eu já escrevi a cor do olho desse cara? Fã-clube? Eu já escrevi a cor do olho desse cara? Sim, ele tem olhos cinzentos. Então tá bom. Olhos cinzas como a fumaça do... E aí vai. Então, assim, de primeiro, ele é muito mais fácil de você tragar. Isso não quer dizer que ele seja melhor. Para mim, ele não é, e para praticamente ninguém aqui também. Então, eu acho que, como e assim, aí já vou entrar nesse assunto massa velho. O Martin, ele curte muito um choquezinho. Ele curte muito vou chocar por chocar. Então, você abre, é quase tão... É quase ou mais pornográfico do que abrir certas partes da Bíblia. Pelo menos na Bíblia eles usam umas metáforas. No Martin é tipo, é pau, é pinto, é isso, é machado ceifando você, e aquilo. Então, assim, é muito mais sangrento, é muito mais Zack Snyder, é muito mais massa velho também. Enquanto a violência no Senhor dos Anéis, ela é muito mais elegante, ela é muito mais pensada, ela é muito mais centrada. É tripas e... Exato, mais gore. O Martin é mais gore. Muito mais gore. É tripas e sêmen. Foi o que eu falei, que ele é mais ele banaliza muito mais a violência. Muito mais. Ele contextualiza a violência. Aquela violência está acontecendo por uma razão e vai dar outra, vai culminar em uma outra coisa. O Martin não, ele sai... É choque. Né? Ele sai cortando exatamente, cabeça. Violência. Isso é maravilhoso, isso foi certeiro. A violência sem falar eu, como mulher, sem falar do estupro. Que toda hora ele tá pondo a porra do estupro. Exatamente, assim. Virou recurso narrativo, é um recurso narrativo para ele. Exatamente. Martin, assim, é inacreditavelmente violento com personagens femininas. A série até deu um passo a mais quando fez a Sansa chegar num ponto onde ela entendeu, poxa, sou forte hoje porque eu fui estuprada. Já estava na época em que estava todo mundo falando assim, é melhor a gente tirar essa série desses dois idiotas que estão escrevendo. Pois é. Se me permite um pitaco... Por favor, agora a vez de vocês. Eu acho que a gente tem uma questão que é mais uma questão psicológica, ao meu ver, pelo menos. A pessoa, quando ela lê uma obra, ela curte aquilo, ela tem uma necessidade de confirmação, ela meio que compra aquilo para si e você tem aquele meio que viés de autoconfirmação, né? Então você vai vender aquilo como a melhor coisa do mundo. E é instintivo que você diga, não, eu defendo o Tolkien porque o Martin é ruim, ou eu defendo o Martin porque o Tolkien não me atinge, e faz parte. Eu acho que eu sou um pouco meio fora da casinha nesse sentido. Eu acho que ambos têm espaço para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem o direito de poder ler e defender. Eu acho que ambos têm aspectos positivos, mesmo entendendo que, para mim, Tolkien funciona melhor pela forma como ele escreve, até por uma questão mais de ele não precisar explorar, em comparação ao Martin, aquela ideia a polêmica vende.
porque é isso, tá? Eu acho que talvez uma das grandes cenas que me marcou na série, vendo, enfim, as pessoas mandando, é a cena eu nunca lembro o nome dele, acho que do Pascal, do The Last of Us, que ele tem os olhos explodidos pelo montanha. Pelo gigante, assim. pela montanha. Isso. Cara, uma cena brutal, enfim, que acaba trazendo muita gente para a série por causa de cenas como essa. Então, eu acho que essa ideia de eu contra eles vende, é uma questão mercadológica, eu concordo com o Silas em número, gênero e grau, isso é vendido pelas editoras, isso é vendido pelo cinema. Porque esse tipo de polarização é excelente para os negócios. Você, como leitor, eu acho que assim, você tem que ter a oportunidade de ler para poder fazer esse juízo de valor. Eu não vou criticar o Martin como autor, porque assim, eu nunca parei para ler toda a obra dele, para falar, olha, eu acho ele um péssimo escritor. O pouco que eu li eu achei interessante, mas não é uma coisa que acabou me pegando. Mas até aí, um monte de autor consagrado não me pegou. Então, o Silas até comentou sobre o Asimov. Asimov, eu sou um dos caras, sou fã de carteirinha de Asimov, porque para mim é um dos grandes divisores de águas, falando em área de ficção. Mas eu acho que é isso, eu acho que o mercado impõe muito e o público, infelizmente, ele tem uma necessidade de fazer parte. E aí ele junta com um coleguinha que gosta também do mesmo conteúdo, aí ficam os dois brigando com os outros dois que discordam e ficam um tentando comprar e corromper o coleguinha do lado para poder trazer para o seu time. A gente vê isso no nosso adorado grupo de RPG. Né? Eu falei que ia ter polêmica, que as pessoas não sabem ouvir o coleguinha e aceitar e deixar, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Você não gostou? Beleza, vida que segue, vambora. Não precisa arrumar. Sabe, e novamente, ele pegou essa pecha de comparar os dois por causa disso, por causa do maior nome do mercado e por causa do ser o mesmo gênero. Por exemplo, deve ter muita gente que falou que o Duna ia ser o novo Star Wars. Deve ter, não, teve, né? Teve. Eu não ouvi muito, mas com certeza teve. Exatamente, teve. Por quê? Porque o maior nome da ficção científica, entre aspas, ou tipo Space Opera, digamos assim, é Star Wars, aí vem um novo negócio que mexe com os mesmos temas, num planeta deserto. Tem que comparar, vai ser maior que Star Wars. Aí começa. Quando, na verdade, assim, se você vai analisar muito mais friamente, o Tolkien, ele tem muito mais comparativo com o Asimov da vida, e o Martin, você tem muito mais comparativo, por exemplo, com cara do... Pega uma galera que ainda tá viva, sabe? Pega o cara... Eu não sei se... Eu acho que o cara do... Não, o cara do Wheel of Time morreu. Mas, assim, tem outros desses... Quer pegar um cara que eu gosto, por exemplo, que para mim tá entre o Martin... Claro, não se compara a nenhum deles, não tem comparação. Mas, assim, o estilo de escrita que eu gosto muito mais, e até o universo também eu gosto mais, que também é baseado em fatos reais, não é tão fantasia assim, é o Cornwell. Eu amo o Cornwell. Eu amo. Eu acho que o Cornwell, eu acharia que é meio diferente, porque o Cornwell, ele é muito... Histórico, ele é muito científico ainda. Eu gosto dele por isso. A minha esposa fez uma... Eu tava falando sobre isso, a minha esposa, ela é a literatura, ela é uma entidade da literatura, assim, ela lê 100 livros por ano, se ela não tá fazendo nada, ela tá ouvindo um livro em audiobook, lendo 3 livros, assim, então ela é mega desse jeito. E ela fala assim, Game of Thrones pra mim qual o nome daquela série? Virou série também, é sobre uma mulher que volta no tempo e vai pra Escócia. Aquela que tem Outlander. 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 Ela falou exatamente assim, Game of Thrones é Outlander pra meninos. Pode ser. E Outlander é Game of Thrones pra meninas. Porque Outlander é basicamente a mesma coisa, só que é mais romântico. É bem mais romântico deve ser e é por um isso que eu não gostei protagonista de mulher.
Então eu sou um menino. Não gostei de Outlander. Eu achei Não, para açucarado, meninas. Então, eu não gostei. Você não gostou de Outlander? Não, Entendi, eu não gostei entendi. de Outlander porque eu não gosto de romance. Tipo, eu acho um saco. Não, exatamente, justo. Mas assim, eu acho que em termos de marketing, faria muito mais sentido esse tipo de comparação, entendeu? Então, assim, mas a galera vai comparar, e não vão parar de comparar. E vai sair agora a série nova do. Peraí, então, aproveitando, já que a gente está falando de comparações, vai sair a série, não sei o quê. Vamos lá. Rato, eu não lembro se a gente tinha falado. Você chegou a assistir a Casa do Dragão em algum momento ou não? Não. Tá na minha lista no Max para poder assistir, mas eu tô com outras você coisas achou atualmente. dos Anéis do Poder da primeira temporada? Cara, vamos lá. Polêmica. Eu Só gostei. é polêmica se você gostou. Eu gostei. É por isso que é polêmica. Eu gostei, contrariando todas as pessoas com quem eu conversei, ignorando todas as ameaças de agressão e espancamento que eu sofri. Eu gostei. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Como eu disse, eu sou um fã inveterado de Ataque dos Anos Malditos, né? Então, algumas pessoas dizem que eu não deveria nem sentar na mesa para discutir adaptações. Mas eu entendo que todo conteúdo ele precisa ser adaptado e ele tem que ser observado a partir da mídia que ele está sendo adaptado. Então, eu não posso esperar, e eu não espero, de nenhuma forma, como eu não esperei, por exemplo, em Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, com o Peter Jackson, né, que fosse uma adaptação fiel. O Anéis do Poder, ele tem problemas, isso é incontestável, eu acho que, assim, ninguém em sã consciência que tenha amado a série diga que a série é perfeita. Tudo bem? Chegamos a esse consenso. A minha crítica aqui Anéis do Poder é ruim o suficiente para não ter uma segunda temporada ou não ter sido lançada? Não, eu acho que ela funciona. Ela entrega o que ela precisa, ao meu ver, como fã. Ela consegue ser fluida. Tem momentos que, para mim, dá vontade de socar. E tem momentos que eu começo a rir que nem um idiota, sabe? Então, por exemplo, se você pegar a primeira temporada e você pega o núcleo dos hobbits, sabe? Cara, para mim é perfeito. Não são hobbits, né? Isso, né? Cara, para mim é perfeito. Eu acho que é um negócio que, assim, é sensacional, entende? Então, tem problemas? Tem, mas eu gostei de Anéis do Poder, contrariando a grande maioria das pessoas que criticaram, e que criticaram algumas com razão. Outras pessoas eu acho que é um pouco de preciosismo. E aí eu entendo também essas pessoas pelo preciosismo, que esperam, não, tem que ser perfeito, porque isso e aquilo outro. Eu entendo a crítica ao filme do Hobbit, entendo também a crítica do filme do Hobbit, tem um monte de problema, coisas que não deveriam estar ali estão. Mas eu não sou tão rígido. Eu acho que, assim, toda adaptação ela precisa ser observada e analisada, principalmente pela ótica do... Primeiro, para o público que ele está sendo exibido. Então, para quem que está sendo entregue esse conteúdo? Quem é o público que tá recebendo? E a gente sabe que toda história ela acaba sofrendo algum tipo de adaptação, seja por uma questão orçamentária, seja por uma questão de produção. E aí é aquilo, cara. Se fosse uma porcaria, eu seria o primeiro a dizer aqui, como eu critiquei, por exemplo, a adaptação do filme do Aragorn, que pra mim, assim, me virou mais que um filme de comédia do que qualquer outra coisa. Mas é isso, eu gostei, Anéis do Poder. Quanto a Casa do Dragão lá, também sofri várias ameaças, o grupo de RPG foi uma delas. Tá na minha lista. Eu vou assistir provavelmente esse ano ainda a primeira e a segunda temporada. Aí eu volto aqui para dizer o que eu achei. E você, Silas, eu sei que viu pelo menos a primeira temporada da Casa do Dragão e a primeira temporada do Anéis do Poder. Vi as duas. O que me parece? Assim, eu gostei das duas, eu achei que as duas têm coisas muito positivas, embora o Casa do Dragão ela é muito, muito mais consistente. Como série, eu acho que ela entrega muito mais do que o Anéis do Poder. E assim, é muito claro a diferença de budget. Muito claro a diferença de budget. O Senhor dos Anéis, o Anéis do Poder, ele tem um budget praticamente infinito.
Porém, eu sou o tipo de pessoa, eu não sou tão crítico. Tipo, a galera que, ai meu Deus, machucaram a coisa da minha infância, né? Eu falo, gente, não. Calma, gente. Me chamem um dia para conversar sobre Star Wars, vai ser delicioso. Então eu perdoo certas coisas do Anéis do Poder, até porque é assim. Tem coisas no Anéis do Poder que eu não sei se intencionalmente ou não, elas são bregas. Mas assim, muito provavelmente, se você ler O Senhor dos Anéis, O Hobbit e o Silmarillion, vai ter muita coisa que vai ser muito brega também. E tá tudo bem. É lindo isso. Dentro daquele contexto, dentro daquele cenário, daquele tempo, é o que tinha que ser. É incrivelmente brega. O Peter Jackson, eu acho que ele consegue fugir um pouco dessa percepção. Os filmes do Peter Jackson fogem um pouco dessa percepção. Eu acho que muito pelo talento da mão e a da mão do Peter Jackson, e às vezes até porque o Peter Jackson ele entendeu que certas coisas no Senhor dos Anéis precisavam ser filmadas como um filme de terror. Porque, assim, especialmente aqui o começo do livro, ele é muito amedrontador. E ali, o Peter Jackson tendo praticamente só experiência com filmes de terror, sim. É meio que, eu lembro, eu não sei se... Não era. Era com Guilherme Del Toro, porque o Hobbit ia ser pela mão do Guilherme Del Toro. Então, Isso. de certa forma, tava no caminho certo, porque o Guilherme Del Toro também tem uma experiência muito de terror. E se não fosse ele, eu fico imaginando se talvez não poderia ser pela mão do Sam Raimi. Assim, Nossa, que é a mesma imagina. coisa. É um cara do terror e é um cara do brega. Entendeu? É uma mistura de Jorge Romero com Sidney Magal, o Sam Raimi. Maravilhoso. Ia dar certo, confia em mim, ia dar certo. E não, o Anéis do Poder não tem então isso, é tudo muito polido, é tudo muito lindo, é tudo meio câmera lenta, e aí você só percebe o brega dele. Mas é brega. E a galera não entende, a galera tem uma aversão à brega. Que o Anéis, o Casa do Dragão, não tem. O Casa do Dragão é dureza, é crueldade, é gente sendo morta das maneiras mais criativas possível, é eu ter que ver o Dr. Who seminu, sabe, transando com a sobrinha. Então, assim, é coisa pra traumatizar você. Realmente. Bebê sendo morto, gente. Bebê sendo morto, dragão. Cachorro sendo chutado. O bebê sendo morto no primeiro episódio, na real, né? Nossa. Exatamente. Então, assim, E assim, e não só, às vezes, não só uma crueldade visual, mas uma crueldade narrativa. Eu lembro tem um episódio que eu acho muito. Eu acho que é um episódio muito. A atitude da personagem é muito forte. Logo quando eles vão pro futuro e eles trocam as protagonistas, que a primeira cena eu esqueci o nome da atriz e da personagem da Targaryen. Da Ela tá parindo. Não. A Rhaenyra. A Daenerys é a Rhaenyra. Que ela tá parindo um bebê e imediatamente falam pra ela, esse bebê vai ser levado pra rainha ver esse bebê, queira você ou não. E ela fala, então vou levar eu. Então ela sai com a barriga aberta. Tipo ela com vai e leva cordão o bebê, umbilical ali. Cordão umbilical pra mostrar, tá aqui o bebê, gostou? Então assim, eu gostei, eu achei muito bacana isso, pra mostrar assim essa crueldade desse mundo. Então assim, eu acho mais fácil gostar do Casa do Dragão, e lembrando que tem muita coisa tosca, além da breguice, que eu não condeno, tem coisa tosca no Anéis do Poder que eu condeno. Tem certos atores que estão mal escalados, tem certas coisas que não encaixam, que não têm o impacto que os produtores pensaram que iam ter. O núcleo de Númenor é uma crítica que muita gente fez, mas assim, o núcleo de Númenor precisava de mais orçamento. Assim, é um orçamento infinito, mas eles gastaram tudo em computação gráfica, porque o núcleo de Númenor é tipo orçamento de figurino da Rede Record. É novela bíblica.
E às vezes com uma atuação assim, meio tosca, meio canastrona, mas não é o canastrão legal, é o canastrão meio que coisa esquisita. Mas, e assim, novamente, concordo muito com o Rato. Cara, o pedaço dos Hobbits é 100% perfeito. É o melhor. Perfeito. É o melhor de tudo. Perfeito. Aliás, gente, é minha raça preferida, né? Hobbits é... Perfeito, muito obrigado. Eu me sinto próximo, dado que eu também, do tamanho, amigo. Exatamente, dado que crescer é uma coisa que eu não... Dado que crescer é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Também. Então, é isso que eu percebo. É assim que eu percebo as duas. Mas e você? Das temporadas que eu vi. Das duas. Do que? Casa do Dragão ou Anéis do Poder? Putz. Casa do Dragão. Eu acho que eu prefiro Casa do Dragão justamente por essa coisa de novelão mesmo. Tipo, eu assumo esse novelão, eu assumo esse pop. Para mim é legal ver isso. Eu gosto das intrigas do trono, entendeu? Eu gosto das intrigas da política. Não que não haja política nos Anéis do Poder. Existe, claro que existe, tá ali, a gente sabe, entre os reis, entre todas as raças, essa coisa de você fazer as raças se darem bem, né? Terem um acordo ali. Aquilo é a ONU, praticamente, né? Mas eu acho que no Game of Thrones fica muito mais concentrado na questão do poder de autoridade mesmo, de trono mesmo, de rei, e com o povo, né? Então eu prefiro, eu gosto muito mais dessa intriga, dessa política. Bom, a minha personagem preferida de Game of Thrones era a Cersei, que ela terrível, e eu amava ela porque ela era terrível, né? Tipo, porque tem essa coisa que o Tolkien não mostra, não que não mostra, ele mostra a crueldade, mas mostra a crueldade de uma outra forma, de uma forma mais poética, mais lúdica. Eu acho que o Game of Thrones ele mostra muito mais na cara, mas a vida como ela é. O Nelson Rodrigues da fantasia. Assim, como eu falei, não vi Game of Thrones, vi 2 episódios, sendo rigorosamente o primeiro e o último, mas Casa do Dragão eu vi tanto a primeira temporada quanto a segunda e vi Anéis do Poder, tô aí esperando a segunda temporada e tal. Mas curioso, eu gosto muito da Casa do Dragão, aquela coisa, principalmente aquela coisa de... É o nosso programa do domingo à noite, a gente vai sentar lá para ver o episódio, aquela história toda, paraná. Novelão, tal, quem traiu quem comeu, quem não comeu, aquela história toda, enfim. Muito que bem. Mas eu confesso que entre as duas eu gosto mais da Casa do Poder, dos Anéis do Poder. Olha, a Casa do Poder. Vou fazendo uma nova. Eu tô fazendo uma nova série. Eu confesso que entre as duas eu gosto mais dos Anéis do Poder. E as pessoas podem achar estranho isso, mas enfim, eu gosto. Já tinha falado isso para eles na época, para a Gabi, inclusive. Eu gosto mais dos Anéis do Poder por motivos de brega. Justamente por isso. Por ser brega, eu adoro uma breguice. Eu acho a Galadriel uma arrombada nessa série, uma arrombada, desgraçada. Porém, veja, eu gosto muito do fato de a gente enxergar um outro lado dos orcs. Em um certo momento você fala, olha, vou dizer que eu talvez não esteja tão errado assim não, eles estarem puto da vida, assim, saca? Sim. Se enxergar um outro lado deles, eu acho muito bacana. Gostei muito do núcleo dos pseudo-hobbits, pré-hobbits ali, né? Gosto bastante. Entendo a questão de Númenor, entendo, confesso, mas acho que tem um lado brega ali que eu também gosto demais, assim, acho aquela breguice exacerbada. Vi os trailers da segunda temporada agora, os trailers são muito bonitos, muito promissores, não sei o que. Meu medo só é que eles talvez deem uma pesada a mais nas batalhas e afins, justamente para tentar se aproximar um pouco da Casa do Dragão. E, curiosamente, na segunda temporada teve muito pouco. Na real, ou seja, teve muita gente esperando que a Casa do Dragão fosse... Que vai ser agora, sim, a próxima. Mas muita gente reclamou da Casa do Dragão da segunda temporada, achando que ia ser dedo no cu e gritaria, e não foi, né? Enfim. Não foi uma preparação. Assim, para a guerra, exatamente. Agora, porque assim... pode falar, por favor. Rapidinho. A questão das personagens femininas, você falou que a Galadriel era uma arrombada, eu falei que a
a Cersei é a minha personagem preferida, porque ela é uma arrombada. Eu gosto de personagens femininas sendo arrombadas. Mas eu acho legal, porque senão a mulher sempre é... Ai, que linda, e delicada, princesa, bababá, incapaz de ser ruim. Não, mas a minha né? questão com a Galadriel não é nem ela ser escrota, como você fala da Cersei, eu não sei, porque eu não vi. Não, você... não, a Cersei é muito pior que a Galadriel. Não, mas a Cersei é uma vilã. É uma vilã, não, exatamente. A Galadriel, ela é uma riquinha arrombada. Então, mas a questão... Consciência de classe é que o meu ponto Não, mas a questão não é nem essa. A Cersei também é riquinha, porra. Uma riquinha arrombada, ela não era... Não, mas é que assim, a Galadriel, ela não é cruel. A Galadriel, ela não é, tipo... cruel. Ela só não enxerga as coisas em volta dela porque é tudo muito bonito então, mas mesmo a Cersei sendo cruel, isso é muito legal. Eu gosto dessa parte de mesmo ela sendo cruel, ela ainda sofre a questão do machismo. Ela mesma sofre. Sim. Ela deixa muito, muito cru... É muito crua a sensação do machismo. Ela teve aquela passagem da vergonha lá, que ela é pedrejada, que ela é passada, que ela atravessa a cidade toda, que ela fica lá no septo, que é tipo... Não, tem É absurdo. Uma das cenas mais polêmicas, que aí mostra, assim, cara, gente, a série Game of Thrones é um milagre ela ter os altos que ela tem, porque, assim, tinha muita gente, assim, meio debilóide por trás das câmeras ali naquela série, especialmente os dois principais, com todo respeito para com eles, mas tem uma cena logo depois que o Joffrey morre. A Cersei, o Jaime tá fazendo uma vigília no corpo do Joffrey, e a Cersei chega e os dois transam. Então, assim, não basta ser incesto. Tem que ser incesto do lado do filho incestuoso do corpo do filho incestuoso dos dois mortos. Eles estão lá transando. E assim, no livro, essa cena é de um jeito. Na série, é um estupro. E os atores, na hora que eles estavam... Eu não tenho certeza, mas na hora em que eles estavam filmando, eles estavam assim, gente, isso é um estupro, certo? Tamo conversado que é isso que a gente está filmando aqui. E parece que a produção da série não entendeu exatamente como saiu, que todo mundo falou, uai, ela foi estuprada. E pegou meio que uma galera de surpresa, porque no livro não era. Parece que o pessoal da série não percebeu que eles estavam filmando um estupro. Então é muito complicado. Então, ao mesmo tempo que eu via que ela era cruel, que ela era escrota, que ela era... Eu também vi o lado mulher dela. Eu também me identificava com a revolta dela. Também. E aí falar de algumas coisas... É muito rico, era uma miríade de emoções, entendeu? Com certeza. Que é a personagem, que ela é muito boa, a Lena Headey é muito foda. Ela é uma atriz sensacional. E ela fazia eu sentir tudo aquilo. Então, a riqueza da dramaticidade dela me dava esse peso para a personagem. E aí, ela não podia ter sido interpretada por outra que fora a Lena Headey. Tem uma coisa na série do Game of Thrones, que eu não sei se o Caso do Dragão chegou perto disso ainda, mas assim... Perto ali das 3 últimas temporadas, você tem alguns episódios de Game of Thrones que são algumas das cenas de ação mais bem feitas, capturadas em celuloide ou digital ever. Hardhome e a Batalha dos Bastardos são feitos cinematográficos inacreditáveis. Batalha dos Bastardos não teve igual na televisão. O Thiago pega esses 2 episódios para assistir. Hardhome, que é uma batalha na neve, que é uma batalha num vilarejo congelado, é uma batalha de zumbi. É inacreditável, é praticamente um episódio mudo. E a Batalha dos Bastardos. Que são 2 negócios que você fala parece que teve a Batalha dos Bastardos, o Silas, não foi a que teve o maior número de figurantes da história? Acho que foi. Maior número de figurantes da história. Mas, assim, você fala assim, cara, tem filme de Hollywood que não faz... Tem filme grande de Hollywood que não chega nesse nível de, tipo, de apreço pela edição, pela cinematografia, pelo movimento de câmera. É muito bem feito. Então, assim, a série Game of Thrones tem umas vantagens, assim, difíceis de discordar. Na própria última temporada, aquela cena
onde o cara lá, o Zaroli, como é que ele chama? Esqueci sempre o nome dele. Que ele tá indo com o Veigar, que ele tá indo com a Veigar atacar a Rhaenyra, que ela... Eu não assisti a série. Eu não assisti a série, a segunda temporada. Não me tá deixa falando do Casa do Dragão. Casa do Dragão. Sim. Que é, na verdade, ele tá indo pra... É o Aemond? É o Aemond. Ele tá não indo me dá spoiler. Não, calma. Só vou mostrar uma hora que ele tá indo atacar e ela olha. Eles fecham a câmera na Rhaenyra e atrás tem os dragões, onde ela tá, aquela cena, a dramaticidade que a Emma Darcy passa ali, o olhar dela, a raiva. Essa menina é um maravilhosa. Os atores ela são muito bem escolhidos. Emma Darcy é a Targaryen, né? Ela é Rhaenyra. Tá. Perdão, ela não binária. Eles são muito bons, assim, os atores são bons. Mesmo o menos que você dá menos, como aquele menino lá que surgiu lá dos Greyjoy, né? Dos Greyjoy. O menino que colocou o Daemon em checkmate. Sim. Aquela cena daquele moleque fala: meu Deus, de onde surgiu esse menino? O cara dá um show, o menino dá um show ali, ele deixa o Daemon cagado, ele acaba com ele. Então, por enquanto, não tem muito disso no Anéis do Poder. Vejamos o que vai ser com a entrada dele. Tom Bombadil vai chegar cantando. Tom Bombadil, o maior mistério do Senhor dos Anéis. Se me permitem, eu gostaria de fazer um adendo com relação especificamente a Tom Bombadil. Essa figuras, né, misteriosa do universo tolkieniano, eu lembro que quando a gente foi para o cinema para assistir O Senhor dos Anéis, e, enfim, até o próprio Hobbit, sempre voltava esta pergunta, né? Mas e Tom Bombadil? Tom Bombadil não será representado no cinema? E a resposta que a gente sempre chegava era sempre a mesma, né? Era, amigo, se você lê Senhor dos Anéis, você não tem ideia de quem é Tom Bombadil. Você conhece a figura, ele aparece e tal. Você sente um apreço, você quer ser amigo do Tom Bombadil, mas você não sabe quem é Tom Bombadil. Agora você coloca isso no cinema. Como é que você explica para a pessoa que está vendo no cinema quem é Tom Bombadil? E aí fica a pergunta. Então, assim, eu tenho todas as minhas ressalvas. Eu acho que, assim, Tom Bombadil ele é um personagem icônico. Como o Silas falou, é um personagem misterioso, ele faz parte da mitologia de Tolkien. Sua origem não foi explicada. Há inúmeras teorias, tem mais teorias de conspiração sobre a origem e quem é Tom Bombadil do que o final de Lost. E eles vão apresentar na série. Como eles vão fazer isso? Confesso que estou bastante curioso. Quero muito saber como é que eles vão incluir essa figura. E se eles vão tentar explicar alguma coisa. Ou se vão tacar ele lá e... Eu acho que eles só vão ele lá. Desejo que não. Desejo que mantenham o mistério. Eu espero. Se explicar... A tentação da galera de explicar as coisas é muito forte. Ó, a gente está chegando no final aqui, eu quero fazer uma última pergunta, porque assim... Da mesma forma que a gente falou no começo, que as pessoas criavam, né, uma rixa entre o menino C.S. Lewis e o Tolkien, essa rixa que obviamente né, eles nunca se conheceram, evidentemente, mas essa rixa que se cria entre o Tolkien e o Martin não poderia ser mais inócua por motivos de... Se você ler qualquer entrevista do Martin, ele diz que ele é abertamente influenciado pelo Tolkien. Isso é uma coisa que ele nunca negou, né? Obviamente. O que vocês acham que o Martin carregou do Tolkien? O Martin, que é fã do Tolkien, carregou do Tolkien. Além do mais óbvio, né? Enfim, é fantasia medieval, mas o que ali em termos de narrativa? Acho que não sei se a minha resposta vai ser a mais curta, mas porque a minha perspectiva inicial é que muito pouco. Porque o Martin, ele tá indo para um lado muito, muito diferente. O Martin, ele tá indo para uma dark fantasy muito pé no chão. Ele não quer fazer high fantasy. É completamente a ver. Tipo, a escrita e
os parâmetros do mundo do Martin, eles são completamente avessos a high fantasy. A moralidade dos personagens, a intenção do autor. Eu diria que se ele carregou alguma coisa do Tolkien, além de uma inspiração pelo Tolkien ser um grande escritor e o Martin ser um grande leitor, no mínimo, ele é um grande leitor de ficção, eu diria que a vontade de criar um universo coeso. Então, eu diria assim, ele olha para o Tolkien, e o Tolkien ele cria um grande universo onde está tudo conectado de uma maneira tão elegante, tão funcional, e o Martin falou assim, eu preciso fazer um universo tão elegante e funcional assim. Aí ele jogou o elegante pela janela e foi direto no funcional. Porque o Martin, ele tem um universo tão interconectado de detalhes, tantos detalhes que fazem completamente sentido e que você cansa deles. Então, para mim é isso. Entendi. Você arrisca alguma, seu rato? Então, eu vou fazer o que a maioria das pessoas não consegue fazer normalmente na internet, tá? Eu não tenho dados suficientes para poder responder essa pergunta, então eu passo. Muito bem, muito bem. Você tem algum, amor? O que o Martin pode ter herdado do Tolkien enquanto fã? Que é isso, né, gente? Vamos lá, vamos usar a palavra certa. O Martin é fã do Tolkien, ponto. Assim, Muito, essa com coisa certeza. toda, né? Eu acho que o Silas meio que resumiu, assim. Eu acho que ele não faz uma mesma fantasia que o Tolkien, ele faz uma coisa muito mais realista, mais gore, mais pop. Eu acho que ele tenta ser, talvez na descrição das cenas, talvez ele tente ser igual o Tolkien, mas não chega perto. Narrativamente, eu acho que tem uma questão. Se você está lendo livro, de fato... Tem essa coisa, ele tenta emular isso. Tenta emular o Tolkien demorando 15 páginas para descrever uma folha. Enfim, acho que tem talvez um pouco isso. Eu acho que só isso. O resto, nada. Porque, como o Silas pontuou, é uma outra fantasia de uma outra forma. Acho que até para um outro público. Muito bem. Provavelmente. Bom, antes da gente terminar, eu não respondi uma pergunta no começo. Pois é, responda. A pergunta sobre quem você prefere, Tolkien ou o Martin. Eu prefiro o Michael Moorcock, que é muito melhor do que os dois juntos. Eu prefiro o Cornwell, então. Ai, meu Deus do céu. Muitíssimo melhor. Escreve o Elric, Cara, meu Boné. Moorcock. Leiam o Michael Moorcock, que é incrível. O Elric é bom pra caralho. Deixa eu posso fazer uma... Você me permite fazer um comparativo aqui? Sim. Considerem a Torre Negra do Stephen King. Sim. Grande livro, você já leu? Já? Não, eu não. Eu li um monte de coisa do Stephen King, mas curiosamente a Torre Negra eu nunca li. Você vai adorar. Vai adorar. Eu já li a Torre Negra, todos, inclusive o livro que não é da Torre Negra, mas é da Torre Negra. E assim, quando eu percebo que o Stephen King ele tá ligando tão pouco para a coesão do mundo dele, em tipo, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Essa é a verve da Torre Negra. O personagem está andando, de repente na frente dele tem uma porta que leva ele para uma coisa 3 vezes mais bizarra. Passa um tempo, uma coisa 4 vezes mais bizarra aparece, de repente tem um urso mecânico e um trem que dá risada, e tipo, é muita bizarrice. E a parte do charme é o Stephen King simplesmente escrever o que tá na frente dele e dane-se. E ele faz isso desde o começo da carreira dele. Só que ele faz isso tanto que o nível de sucesso dele, a estatística do sucesso dele consegue dar muito dinheiro para ele. Sim. O Moorcock, para mim, faz a mesma coisa, só que ele quer te convencer que o universo dele é coeso. E não é. O Moorcock, ele é tão bizarro quanto. Num momento você tá de um lado, no outro momento, ei, o que aconteceu? Eu tropecei e caí no inferno.
Literalmente. Estou no inferno agora, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é aquilo? É uma baleia? É o Elvis Presley? Talvez seja os dois. E o Moorcock, ele quer que você acredite que ele é coeso. Esse é o Moorcock para mim. Eu li 2 livros dele. Sim. Não li o resto. Respeito pra caramba o Moorcock. Mas, Thiago, conhecendo você provavelmente fez esse podcast para fazer essa piadela que você fez. Certamente essa foi a intenção e todos nós fomos pegos. Parabéns. Maravilhoso, Michael Leiam. Tem uma matéria no Gibizilla que é incrível, inclusive, que eu entrevistei 2 especialistas na obra dele, que é O Tolkien às Avessas. É o título da matéria. É isso, um homem albino, bêbado, que tem uma espada que bebe sangue. Isso é sensacional. Aliás, foi ele que começou essa história de um cavaleiro forçudo, transudo, de cabelo branco. Ele era um cavaleiro forçudo. É verdade. Ou seja, que virou The Witcher, que virou os Targaryen, que virou, putz, um monte. Tipo, o primeiro foi o Elric. Ele não era, no caso, ele não é forçudo, né? Ele é magrelo e esquisito, e albino. Mas, enfim, eu entendo o seu ponto. O Elric é delgado, esquisito, mas ok, tá tudo direito. Você quer saber quem é o Elric, pessoas? É só você ver as capas dos discos de heavy metal do Cirith Ungol. Cirith Ungol põe o Elric toda hora na capa dos discos deles lá. Enfim, meus lindos, muito obrigado por esta conversa incrível, que basicamente tem o objetivo de dizer para você que está aí escutando do outro lado: escute, leia. Se você é dos audiolivros, né, escute. Se você é dos livros, leia. Se você quer só ver as séries, o que assista, as duas, veja só. Vai lá ver o Tolkien, vai lá ver o Martin. Pronto, meu amigo. Tá bom, melhor assim, né? Veja só, não é mais bonitinho assim? Você vai lá e curte tudo. Um é muito diferente do outro. Pronto, tem uma coisa. De repente você pode gostar mais de um, pode gostar mais do outro, mas tá tudo bem. Tá aí. Tá a vida assim, né? É isso. Queria agradecer demais a presença de vocês. Queria dizer, inclusive, que essa descrição, Silas, que você estava fazendo a respeito do Stephen King, né, que abre uma porta, vendo isso aqui, é exatamente como eu me sinto todo domingo quando eu estou jogando o jogo do Rafa. Você não sabe o que vai acontecer. Abre a porta, você não sabe direito o que vai ter do outro lado. Lá. Você joga um D&D, né? D&D. Sim. Quinta edição. Então, eu tô no meio do meu primeira jogatina de Baldur's Gate 3. Então, assim, eu tô com D&D até a testa. E tô amando. E é outro meio de fantasia que é breguíssima e completamente diferente. Esteja pronto para se iniciar. Eu amo. Eu já tô. E aí, essa é nossa fuga da realidade, gente, porque a realidade tá dura demais. Então, vamos aí jogar RPG, ler livros de fantasia, e é isso aí. Pegue aí sua peruca loira de Targaryen, ou pegue seus anéis do poder, seja quem você quiser, a hora que você quiser, e tá valendo. Não deixe de ouvir heavy metal. Os nossos companheiros do Wind Rose, que estiveram aqui em São Paulo recentemente. São as palavras do heavy metal. Estarão lançando CD novo em outubro. Mestre verdade! Fica mais um registro aí. E Cirith Ungol, salvo engano, memória, estará aqui no final do ano. Parece que rolou um cancelamento na data anterior e eles estarão aí. Acho que é o final do ano, salvo memória. São muitos shows para guardar todas as datas. Ouça heavy metal, assista as suas séries, leia seus livros e Kingdom tá aí. Sem querer fazer, por favor, Amazon, patrocina nós. Por favor. Leiam, galerinha. Vamos ler. Como diz o Gastão Moreira em seu canal, no Casa Gastão, leia bastante para não ser enganado. Né? Acho que a frase é boa. Senhores, queria agradecer demais. Peço a vocês. Bom, você que está ouvindo aí, inevitavelmente, em algum momento, você vai ou
ler um texto do Silas lá no Gibizilla, que vez por outra aparece alguma coisa lá. Minimamente, no final do ano, ele tem a listinha dos melhores filmes. Isso Amém. tá lá, mas você sabe que o espaço está aberto sempre. Então, O Rato, se você acompanha as redes sociais do Gibizilla ou do Imaginas Pega no Ouvido, você já deve ter visto vídeos dos shows que ele vai, ele faz os registros, manda pra gente, a gente publica lá sempre, então também é figurinha carimbada. Mas, óbvio, vou pedir para vocês, se vocês quiserem, evidentemente, as pessoas seguem vocês, leem vocês em alguma rede social, ou vocês querem que se foda, não quero que ninguém me siga, morram todos, queimem no fogo de Mordor. Não, de maneira nenhuma. Sigam-me onde quer que as pessoas sigam outras pessoas, Silas Chosen ou silas.chosen, e meu Instagram, porque eu sou ilustrador, meu Instagram artístico é silaschosen.art, A-R-T. É isso aí. É verdade, Silas é o homem que agora está com os nossos amigos da Kaiju Editora, está lá, Sim, né? Kaiju, procurem a Kaiju Editora, escrevo, desenho, colorizo, produzo quadrinho com eles, realização de um sonho, gente. Muito bem. Sensacional, sensacional. Seu André, que as pessoas... Na realidade, qualquer as pessoas coisa que não seja ser advogado, né? Não, as pessoas não precisam me seguir. Eu sou uma pessoa Não me totalmente sigam. low profile. Eu guardo. Eu sigo um ditado, né? Eu gosto de criar memórias. Então, eu sempre que vou aos shows, sempre tento fazer um pequeno registro para que eu possa dividir um pouco dessas memórias, e o Mestre Cardinho sempre está ali a disponibilizar esses pequenos registros com a humanidade. E assim, cara, não precisa me seguir, eu sou um cara totalmente na minha, mas siga os meus conselhos. Leiam um bom livro, assistam um bom filme, escutem boas músicas, sejam amigos, sejam pessoas legais, e acima de tudo não sejam babacas. As pessoas podem ter opiniões contrárias às suas, respeitem essas opiniões. Vida. Lá, viu? Ouçam a palavra do mestre de RPG, ouçam a palavra do mestre. E joguem RPG, por favor, joguem RPG. RPG é uma coisa muito legal, mesmo. Principalmente para mim como mestre, que eu tenho toda semana a possibilidade de torturar vocês. Porra! Maravilhoso. Senhores, mais uma vez, um beijo, muitíssimo obrigado por esta participação incrível. Opa! Eu gostaria de mandar uma última mensagem, eu gostaria de agradecer e parabenizar naturalmente a minha mesa de sexta-feira e a minha mesa de domingo, que eventualmente ouvirão esse programa, para que não digam que eu esqueci, tá? E fiquem tranquilos, mesa de domingo, fica tranquilo, domingo aí tem jogo, e ó, tô preparando o negócio, ó, daqui, ó. Porra, puta que pariu. Ai. Tô aqui ouvindo em primeira mão. Gente, beijos, obrigado e até a próxima.